Vamos então começar esta palestra Física Quântica e Imunidade. Muito obrigado pela vossa presença e ainda há pessoas a entrar, mais um bocadinho. Eu resolvi fazer esta palestra porque, enfim, tenho alguma paixão pela física quântica e de alguns estudos que fiz, reparei em alguma correlação entre a física quântica e a imunidade aos vírus. E sobretudo, baseei-me na obra do Bruce Lipton, em que ele também faz um bocadinho, levanta um bocadinho essa ideia da ligação entre o mundo quântico e o mundo biológico. Começo por me apresentar, se isto andar para a frente. Ora bem, agradeço exatamente ao Bruce Lipton por esta obra, A Biologia da Crença, onde me vou basear para fazer esta apresentação. E agradeço, enfim, a todas as pessoas que de algum modo contribuíram para aquilo que eu sei hoje e que conheço hoje. O eu sou, como eu costumo dizer nas minhas palestras, não é bem isto que eu vou dizer agora. Aquilo que eu sou é uma coisa muito mais ampla e eu também vou falar um pouco disso. Mas vou falar o que eu sou neste mundo terreno, chamemos-lhe assim. Portanto, eu sou engenheiro eletrotécnico, estudei durante muito tempo esta parte da eletrónica e a eletrónica, obviamente, nasce do mundo quântico. Um dos princípios que está subjacente aqui à questão da biologia tem a ver exatamente com este efeito do efeito de campo do transistor, que o Bruce Lipton acabou por chegar lá exatamente por estudar esta área da física quântica. Eu sou engenheiro eletrotécnico, como eu disse, sou do técnico, também sou colega do nosso amigo engenheiro Guterres. Depois, entretanto, fui para a área da informática, da gestão, escrevi um livro que é A Culpa é do Computador. Também toco piano e sou compositor e faço alguns poemas, pessoas a entrar. E nos últimos anos tenho dedicado essencialmente a minha atividade profissional à área do marketing. O marketing também tem muito a ver com isto que eu vou falar e eu até era para chamar marketing à palestra, mas depois achei que se calhar já seria um bocadinho fora do tema principal. Se isto anda. Ora bem, dentro da minha experiência ligada a esta área da saúde, ao longo dos anos tive uma série de episódios que vou relatar aqui resumidamente alguns deles e que me levaram um bocadinho a chegar a esta conclusão sobre aquilo que vou falar hoje. O primeiro episódio foi por volta dos 20 anos, quando tive os primeiros problemas de saúde. Era essencialmente hipocondria, que tinha praticamente todas as doenças, andei em uma série de médicos, fizeram uma série de exames e praticamente não encontravam nada. O grande problema era sempre o fígado e a vesícula e dava a volta disto. Até que há um vizinho meu que me ofereceu este livro, Como Viver 365 Dias por Ano, e este livro mudou a minha vida porque este livro explica a correlação entre as doenças físicas e as emoções. E basicamente é um estudo de 20 e tal anos de um médico americano em que explicava exatamente esta correlação entre as emoções e as doenças físicas, uma coisa que ninguém me tinha explicado, eu não sabia, e depois de ler este livro, praticamente todas as doenças passaram. Um segundo episódio foi durante já a universidade, tive contacto, todos os anos éramos obrigados a fazer o teste da tuberculina, e nesses anos dos testes de tuberculina eu dava sempre negativo e, portanto, convidavam-me a fazer a vacina da BCG. Eu nunca quis fazer a vacina da BCG e praticamente durante 4 anos em que andei na universidade, todos os anos, portanto, estava sujeito a poder apanhar a tuberculose porque não tinha imunidade. E no 5º ano fui fazer o teste da tuberculina e passou a dar positivo, ou passou a dar que eu estava imune à tuberculose, sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. A única coisa que existiu foi um caso de tuberculose na residência onde eu vivia. E, portanto, possivelmente, isto foi uma conclusão que eu cheguei, eu tive contacto de algum modo eu penso que é um bacilo, uma bactéria da tuberculose, e de algum modo fiquei imune só por ter um ligeiro contacto com esse patogénico.
Depois, mais tarde, tive um problema com micoses e as micoses também eram sempre um problema complicado e uma vez explicaram-me que as micoses é um fungo que vive connosco toda a vida e, portanto, não valia a pena tomar nada porque o tomar não matava, aliviava o sintoma, mas a questão continuava a viver. E nessa altura eu percebi que vivem connosco toda a vida uma série de coisas invisíveis, de vírus, de bactérias, de fungos que vivem connosco toda a vida e que estão, de algum modo, adormecidos, vivem connosco de uma forma pacífica. O mais conhecido é o vírus da herpes, que acontece, que está praticamente sempre sem fazer nada dentro do nosso corpo e há uma altura em que temos febre ou que temos um problema qualquer gastrointestinal e passado uns dias passamos a ter esse vírus ativo a fazer-nos uma série de problemas aqui nos lábios. O outro episódio tem a ver com esta questão da coluna e foi exatamente, foi um quiroprata que me tirou esta fotografia que vocês veem aí e que de algum modo me mostrou o desequilíbrio com que eu andava. Explicou-me que a cabeça pesa 5 quilos e quando nós estamos com a cabeça muito virada para baixo, a cervical afeta a lombar e, portanto, muitos dos meus problemas de lombar tinham a ver com a cervical e, portanto, eu também não percebia nada destas coisas e com uma série de exercícios que ainda hoje faço, este problema ficou resolvido sem ter que tomar nada, sem ter que fazer operações, Tenho uma hérnia discal com radiografia, mas há 4 ou 5 anos que faço exercícios regularmente e nunca mais necessitei de tomar nada, nunca tomei nada, nunca fui fazer nenhuma operação. O último episódio tem a ver com esta questão respiratória, do dormir, com o ressonar, com a apneia, com uma série de coisas que depois afetam, enfim, e isto tem muito a ver com o stress afeta a respiração e a respiração depois vai começando a criar uma série de problemas e o último diagnóstico que me fizeram foi uma coisa chamada síndrome vasovagal, que me levou a desmaiar 2 vezes. Olhar para a câmara, ok. Obrigado. É que eu não estou aqui a ver, por isso é que eu não sei o que é que estou a acontecer. Portanto, nunca fui a um médico que me perguntasse o que é que você tem andado a pensar. Há pessoas para entrar? Não sei. Não tenho aqui ninguém para entrar. E, portanto, esta ligação entre o que pensamos e a nossa área física é uma coisa que me faz confusão. Eu vou ao médico e ele nunca me faz esta pergunta. Os médicos, obviamente, tradicionais. Se eu consigo andar com isto. E, portanto, eu fiz aqui este quadro que mostra do lado esquerdo toda a nossa componente física. Portanto, eu diria que sou, na minha análise, uma energia que vive numa peça de engenharia e arte muito avançada, numa simulação que parece real. Isto foi o que eu tirei das minhas reflexões sobre isto. E do lado esquerdo nós temos o nosso corpo são 50 trilhões, há quem diga 100 trilhões, é um número muito grande, o trilhões depois também tem um termo anglo-saxónico é diferente do nosso, mas são muitas células que nós temos no nosso corpo e estas células é um ecossistema e o Bruce Lipton no fundo analisou isto porque queria perceber um bocadinho, estudando o ecossistema das células, como é que uma sociedade depois se poderia comportar, porque as células acabam por ser elementos vivos que têm, digamos, é como se fosse um ser vivo, que tem todas as características que um ser vivo tem, alimenta-se, movimenta-se, etc. E, portanto, todas estas células têm eu diria que é uma tecnologia que é alimentada por uma energia que a ciência ainda tem dificuldade em explicar, mas se nós olharmos só para a nossa área física, nós somos 70% do que entra e sai todos os dias dentro do nosso corpo é ar, a respiração é muito responsável pela parte física, portanto, tudo o que respiramos afeta muito a nossa parte física, portanto, 70% do que entra e sai do nosso corpo vem pela respiração. Também já sabemos que 70% do nosso corpo é água e sabemos depois que os alimentos, que o ambiente, a temperatura, quando está frio ou quando fazemos uma transferência de temperatura, ficamos mais vulneráveis a apanhar uma gripe ou uma doença qualquer. Portanto, a variação de ambiente também afeta as nossas células, o toque, enfim, que pode ser alguma queda, um acidente, etc., qualquer coisa que possa modificar as nossas células. E, portanto, toda esta área física do nosso corpo, tipicamente, é tratada pela medicina convencional com medicamentos e cirurgias. E é aqui, portanto, eu diria que isto é
basicamente a abordagem que a nossa medicina alopática faz ao nosso corpo. Quando nós temos um problema de saúde, quando temos um problema físico, vamos ao médico e o médico vai analisar tudo isto e com isto vai tentar reparar, digamos, o que acontece no corpo. Mas o nosso corpo não é só isto. O nosso corpo é também uma energia. E quando nós olhamos para o lado direito desta imagem, nós temos aqui muita coisa que afeta a nossa parte física. A começar pelos pensamentos, porque os nossos pensamentos, 90% são repetidos e, portanto, nós estamos sempre a pensar a mesma coisa, ou grande parte do tempo a pensar a mesma coisa. Esses pensamentos vão gerar emoções e essas emoções vão certamente fazer interferências no plano físico. Eu tenho um relógio que vocês podem ver que vai medindo as pulsações e vai medindo a pressão arterial e uma série de coisas, o sono, etc. E é muito interessante observar que em certas noites a minha pulsação durante horas está muito elevada e outras vezes está baixa e eu estou a dormir, portanto é natural que estejam pensamentos durante o sono e emoções durante o sono que afetam o batimento cardíaco, mesmo sem aparentemente não haver, digamos, nada físico que esteja ligado a mim, que me esteja a fazer bater o coração, não ando a correr, não ando a fazer nada físico que de algum modo possa fazer isto. Esta parte energética também tem muito a ver com a ligação ao passado e ao futuro. Se eu tiver com pensamentos muito focados no passado ou muito focados no futuro, estes pensamentos criam energias e essas energias vão certamente afetar. Há hoje, enfim, muita literatura à volta do chamado corpos energéticos, há uma série de classificações sobre os corpos energéticos, há o estudo dos chakras, toda esta parte mais oriental, como eu ponho aqui na imagem, o lado direito será mais oriental e o lado esquerdo mais ocidental, faz com que toda esta energia esteja mais equilibrada ou menos equilibrada e, portanto, uma componente muito importante, digamos, daquilo que eu sou ou daquilo que nós somos do ponto de vista da existência, seja física ou energética. Nós temos 7 octilhões de átomos e os átomos são energia, como já vamos ver a seguir depois na parte da física quântica. E como é que, e grande parte disto, eu tenho ali uma coisa chamada crenças, só um bocadinho que eu vou desligar aqui os participantes. Aqui alguém com o microfone ligado. Muito bem. Temos aqui todos estes átomos, mas além disso nós temos uma coisa aqui que eu chamo crenças. As crenças e, portanto, a biologia da crença vai se centrar exatamente aqui. As crenças afetam com muita intensidade os pensamentos e estes pensamentos depois por aí abaixo vão criar, digamos, interferências energéticas em todo o nosso corpo energético. Eu diria que se quanto a nossa medicina mais tradicional trata as coisas com medicamentos e cirurgias, esta medicina mais subtil ou mais não convencional ou complementar, como quiserem chamar, trata as coisas numa lógica mais de reprogramação mental, reprogramação de pensamentos, meditação, portanto a ligação, digamos, para um tema um bocadinho mais elevado e a oração. Digamos, são estes 3 componentes que fazem parte desta área do corpo, chamemos energético. Uma história que eu gosto muito de contar foi no prédio onde eu estava, numa empresa antiga, nós tínhamos, quando saíamos do prédio para as escadas, tínhamos que carregar no interruptor para acender as luzes. E um belo dia o condomínio resolveu pôr uns sensores automáticos e as luzes acendiam automaticamente. Portanto, nos primeiros dias era normal abrir a porta corta-fogo e ir com a mão ao interruptor para acender as luzes, não era necessário porque as luzes acendiam. O que não é normal, e este, digamos, foi o clique que fez em mim, é ao fim de um ano eu ainda ir com a mão ao interruptor. E isto passa-se pelo seguinte, grande parte dos nossos comportamentos, e isto são, enfim, os estudos científicos que fazem o estudo na área da psicologia, apontam que, digamos, 95% daquilo que são os nossos pensamentos ou aquilo que nós fazemos durante o dia, inconscientemente fazemos isto, é 95%. O que quer dizer que só 5%, uns dizem 2%, outros dizem 3%, mas o que importa aqui é, e está a imagem do iceberg,
o que importa aí referir é que realmente a nossa parte consciente é muito pequena. Eu lembro-me quando ia a conduzir, quando costumo contar esta história, por causa de querer ter a coluna direita, punha o retrovisor um bocadinho mais alto, que era para quando... Mas passado uns segundos, conscientemente, eu dobrava-me, porque há um peso muito grande na parte comportamental que vem de uma programação. E esta programação, grande parte desta programação é feita até aos 6 anos de idade. Também já há estudos que comprovam isto, portanto é assim. Só 5 ou 15%, há quem diga 15%, há quem diga 2%, do que fazemos é que é consciente. O resto é piloto automático. Isto é muito importante para nós percebermos a nós, mas sobretudo para percebermos os outros. Porque se eu vir alguém com um determinado comportamento, esse comportamento será totalmente consciente, quer dizer, 95% é inconsciente. E esses 95% são colocados lá, grande parte durante a infância, como eu já disse, mas depois o resto é ao longo da vida toda. Essa programação constante do inconsciente. E, portanto, para vocês perceberem isto melhor, é como começamos a conduzir um automóvel. Ao princípio, tudo é consciente, eu tenho que carregar no pisca-pisca, no travão, no acelerador, mas ao fim de um tempo aquilo passa para o inconsciente, transforma-se num automatismo e eu nunca mais penso naquilo. E, portanto, 95% daquilo que nós fazemos é neste modo, é num modo totalmente inconsciente. Ou seja, quando eu olho para alguém e vejo o comportamento de alguém, eu tenho que perceber que 95% daquele comportamento foi feito ao longo da vida. Há quem diga para além até da vida, porque depois isto pode vir codificado no DNA, ou pode, enfim, tem outras ligações que vamos, enfim, abrir aqui algumas pontas agora a seguir, mas isto tem, e aqui mais uma pessoa para entrar, mas isto tem muito a ver com aquilo que nós, de algum modo, somos em termos comportamentais. Eu tenho uma ideia de escrever um livro chamado Tu Não És um Computador, exatamente que se vá focar nesses 5%, nesses 2% de consciência, ou seja, aquilo que nos faz estar despertos para aquilo que será mais elevado e não será tão programado. Por isso é que tu não és um computador. O que isto quer dizer é irónico, porque na realidade 95% eu sou um computador. Portanto, isto é um título irónico e essa ideia de criar um livro que vá apontando para a lógica do observador, deste observador criador eterno, que está a olhar para si próprio, a desempenhar um comportamento e digamos, uma atividade humana que é 90 e tal % robótica. E o que eu pus aqui num universo simulado e dual. Já depois vou dar umas dicas sobre o que é que eu penso sobre isto. Pus aqui também os pastéis de nata porque é o exemplo típico de uma coisa que eu gosto de fazer, que o açúcar é uma coisa que não devemos fazer, mas é uma coisa que eu costumo dizer que como pastéis de nata às escondidas de mim próprio. E isto é muito interessante porque eu, na empresa onde trabalho, tenho um restaurante em frente que tem um ecrã enorme cheio de pastéis de nata. E é natural que eu todos os dias olhe para aquilo, seja programado de forma a que inconscientemente vá comer um pastel de nata e só depois do comer é que eu penso o que é que eu fiz. Portanto, nesta lógica sempre, como eu vos estou aqui a explicar, do automatismo. Já passaram 26 minutos, vou ter que acelerar um bocadinho. A minha agenda vai centrar-se nestas 6 coisas que estão aqui e eu vou passar algumas muito rápidas, porque há aqui matéria para falarmos durante muito tempo, mas eu vou-me centrar só em algumas que eu acho mais interessantes para esta palestra e depois eventualmente podemos fazer outras palestras com mais detalhe sobre algum destes temas a seguir. Como eu já falei aqui, as crenças são programadas dentro do nosso inconsciente. O mais conhecido é o elefante que quando é pequenino é amarrado a uma corda e depois quando é maior e está num circo, basta-lhe pôr uma corda na perna e ele já não se move. Um outro exemplo da programação é interessante, é que durante muitos anos, até 1473, em que Copérnico disse que era a Terra que andava à volta do Sol, até lá acreditava-se que era o Sol e todo o universo que girava à volta da Terra. Este pensamento, apesar de já tem mais de 500 anos, a descoberta de que não é assim, continua a influenciar muito a nossa vida. Um exemplo é nós dizermos extraterrestres. Extraterrestres quer dizer que a Terra é o centro do universo
e extraterrestres são todos aqueles que não são da Terra, como se não fossem os irmãos ou alguém de outra zona que fosse extraterrestre. Pôr do sol é outro termo que costumamos usar, como se o pôr do sol não é o fim do dia, ou o pôr do dia, ou o nascer do dia, é o pôr do sol, porque o sol anda à volta da Terra e vai pôr-se. Estes são termos que nós continuamos a usar, apesar de conscientemente sabermos que não é assim, inconscientemente não conseguimos resistir. Este era também uma crença que era o fim do mundo, enfim, os portugueses venceram. Um outro tema que eu gosto de falar muito aqui, que é o comprovado cientificamente, é que, de algum modo, há uma grande confusão entre causa e efeito e correlação. Muita da ciência antiga determinística é baseada na causa e efeito. Se eu enviar uma bola com determinada velocidade, essa bola vai bater num determinado sítio com determinada força. E, portanto, é uma causa e um efeito, e outra coisa é uma correlação. E a correlação é uma coisa um bocadinho diferente e muitas vezes leva a grande confusão. A correlação que eu costumo dizer é, havendo uma relação sexual, ao fim de 9 meses haverá uma correlação de uma gravidez. Não é determinístico, há uma probabilística. Portanto, toda esta lógica da correlação e causa e efeito também é muitas vezes confundida. E por isso as crenças muitas vezes devoram a chamada evidência científica ao pequeno almoço. A história dos 5 macacos, eu acho que não vou aqui passar, que temos pouco tempo, mas a ideia é que há uma memória social que de algum modo condiciona todo o nosso comportamento e que nós muitas vezes nem conseguimos perceber porquê, porque já os nossos pais faziam assim, porque toda a gente faz assim e, portanto, de algum modo nós somos influenciados por isto sem percebermos. Voltando aqui à ciência, nos últimos 300 anos, portanto, toda a ciência está muito baseada nas ideias do Newton, do Charles Darwin, que de algum modo condicionaram todo o pensamento científico e mesmo hoje em dia o pensamento científico ainda está muito condicionado com este pensamento, o pensamento determinístico e, portanto, esta ideia de que estamos separados, que as coisas têm existência independentemente umas das outras, que há uma luta pela existência e que não há qualquer influência mental na matéria e, portanto, separar o estudo da matéria do estudo da mente. Isto, enfim, são ideias que têm 300 anos. Eu vou passar isto aqui assim, portanto isto é a evolução dos últimos 100 anos, depois podem ver o vídeo, tem aqui uma série de ideias, de coisas que foram mudar radicalmente toda a ordem que estava na física tradicional. E grande parte disto deve-se à física quântica. A física quântica, enfim, aparece o quântico, tem a ver com esta questão de não ser contínuo, portanto, aparece a palavra quântico no estudo da energia, que se percebe que a energia dá saltos, e portanto esta ideia de que o mundo ou a matéria não é uma coisa sólida e que seja linear, mas que tem saltos. É como se fosse uma grelha, eu tenho esta imagem aqui anterior, que é um bocadinho esta ideia que eu tenho, desta matriz que está aqui, é como se a matéria existisse em certos pontos e não existissem outros. É como se fosse uma grelha e não propriamente uma coisa contínua. A física quântica traz esta certeza e a física quântica tem aqui um conjunto de princípios que eu vou hoje aqui referir. Existem mais, mas estes para mim são os principais para esta palestra de hoje. O primeiro é que somos todos feitos da mesma coisa. A física quântica hoje diz que basicamente os elementos mais pequenos conhecidos são os quarks e depois temos os eletrões e portanto todas estas partículas fazem parte de qualquer matéria. Portanto, estamos a falar de seja uma pedra, seja uma planta, seja um animal, sejamos nós, portugueses, ou chineses, ou americanos, ou o que for. Não há qualquer distinção na constituição da matéria de tudo o que nos rodeia, porque somos todos feitos da mesma coisa. E isto é muito interessante se nós tivermos esta perspectiva quântica de olhar para o mundo. Nós vemos na realidade como se tudo fosse energia cristalizada em diferentes formatos. A energia cristaliza numa planta, numa pedra, numa flor, num animal, cristaliza numa célula, cristaliza num vírus, cristaliza numa determinada, organiza-se daquela maneira e fica pronto, a cumprir, digamos, como se fosse uma missão neste universo em que nos movimentamos e, portanto, tudo é energia que é cristalizada e essa cristalização é sempre no mesmo tipo de partículas. Portanto, nós somos feitos da mesma, exatamente todos feitos da mesma coisa. Isto é uma coisa que já sabemos há mais de 100 anos
e, portanto, não é nada de novo. A outra coisa muito interessante é que estamos emparelhados com tudo o que existe. Uma constatação que eu vou tentar mostrar aqui um pequeno vídeo, que é o emaranhamento ou entrelaçamento, a palavra brasileira é diferente, do emparelhamento quântico, que é duas partículas, depois de emparelhadas, quando afastadas a grande distância, afetando uma, eu estou a afetar a outra em simultâneo. É como se elas fossem a mesma e está ligada a uma grande distância. Isto é uma experiência que tem mais de 60 ou 70 anos e que tem vindo a ser repetida e que está a ser usada hoje para criar os computadores quânticos. E, portanto, esta ligação instantânea entre partículas quânticas é uma coisa que é surpreendente. Nenhuma física anterior à quântica conseguia imaginar isto. Havia suspeitas de transmissões de pensamento, de influência à distância, etc. Só que depois com o eletromagnetismo conseguiu-se começar a fazer transmissões à distância, mas a velocidade é sempre a velocidade da luz, a máxima. Mas o emparelhamento quântico, o que vem dizer é um bocadinho mais do que isso. É que há uma partícula afeta a outras instantaneamente, não há uma propagação de um lado para o outro, há como se fosse uma ligação entre essas duas partículas. E, portanto, nós estamos ligados a tudo e a todos através deste emparelhamento. Isto é uma coisa que faz muita confusão, mas esta é uma evidência científica. A outra é a dualidade onda-partícula, que também vou falar aqui com algum pequeno pormenor mais à frente. Portanto, a coisa mais pequena que existe são duas. Isto também é uma constatação quântica que eu acho muito, muito interessante e que nos leva um bocadinho para a lógica do tal mundo dual e digital, chamemos-lhe assim. Portanto, é como se fosse o 0 e o 1, a coisa mais pequena de que somos compostos. Depois, a noção do campo, e este campo como se fosse aquilo que coordena todas as partículas, tudo o que existe. O campo, hoje fala-se em muita ideia de campo, mas ainda não tem uma ideia, chama-se em campo do ponto zero, há uma série de ideias à volta do campo. Eu vou-vos falar aqui da experiência da dupla fenda, para perceberem um bocadinho o que é que poderá ser este campo e como é que isto funciona no ponto de vista da física quântica. O observar o resultado de uma experiência altera o resultado da experiência. Isto também na física anterior também não era possível, portanto uma experiência é sempre repetida e dá sempre o mesmo resultado. Isto de haver uma experiência que tem um resultado dependente de quem observa é uma coisa muito nova e traz aqui, digamos, uma abertura para novas ideias e até para novas experiências. Energia e matéria é a mesma coisa e, portanto, já falámos aqui, somos criadores e não vítimas. Esta ideia de que a energia, a matéria é como se fosse energia cristalizada e, portanto, nós de algum modo temos algum poder para criar e não para só ser, mesmo que sejam só os 5%, ok? Vou passar aqui o vídeo do átomo. Não, se calhar não vou. O átomo, portanto, o átomo já foi descoberto há muito tempo. O átomo, no fundo, é a mais pequena partícula, ou era a mais pequena partícula conhecida há uns tempos. Agora sabemos que dentro do núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons e lá dentro estão os quarks. E, portanto, temos aqui a tabela periódica dos elementos, de todos os elementos que existem ou conhecidos na natureza terrestre e fora da Terra. Portanto, em todo o universo, aquilo que se conhece são estes elementos, e estes elementos nada mais, nada menos são do que associações de quarks e de eletrões de formas diferentes e, portanto, assim dão estes elementos diferentes. Só para terem outra ideia também interessante, é que entre o núcleo do eletrão, entre o núcleo do átomo e o eletrão que gira à volta, é como se o eletrão fosse do tamanho de uma bola de futebol e o átomo fosse do tamanho de um campo de futebol, e portanto o núcleo ser aquela parte, o núcleo ser aquela parte central, uma bola de futebol, e o eletrão andar aqui à volta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maior parte do átomo é espaço vazio. Ou seja, quando nós observamos a componente mais pequena da matéria que existe, aquilo que reparamos é que a coisa mais pequena que existe, 99% não se sabe o que é, ou é vazio, ou enfim, chamemos-lhe o que quisermos, mas aquilo que é identificado é 1% e o resto é vazio. Portanto, nós na realidade, quando aumentamos muito e temos uma visão quântica da realidade, chegamos
ao quase nada, ok? Que é muito interessante. Também quando vamos para o universo e observamos o universo todo, também hoje os estudos apontam que se calhar só 5% do universo é que é matéria, 95% ou 99% não se sabe. Depois começam-se aqui as extrapolações, antimatéria, anti-energia, etc. Se calhar não há tempo para passar aqui os vídeos, por isso eu se calhar vou passar à frente. O emparelhamento quântico, como eu já vos falei, é a ligação entre as partículas quânticas à distância. Há uma série de outras coisas e conjecturas que levam aqui a velocidades superiores à da luz chegar a números imaginários, que são coisas que também não se percebem. E vou só passar aqui este da dupla fenda, acho que é importante, isto é só 1 minuto. Ora bem, o que eu gostava aqui de chamar a atenção é para esta imagem que vocês veem, que é os eletrões. Portanto, os eletrões, quando são enviados um a um por duas fendas, o eletrão segue um percurso que vai gerar um padrão de interferência. Isto pode ser enviado, os eletrões são enviados um a um, portanto eu mando um agora, mando outro agora, mando outro agora, e ao fim de mandar muitos milhares de eletrões, esta vai ser a imagem do padrão de interferência. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que cada eletrão, quando se movimenta, ele sabe o que é que aconteceu no passado e sabe o que é que vai acontecer no futuro. O que é que isto quer dizer? Que o eletrão vai-se... Porque estatisticamente aquele padrão de interferência tem que ser construído. Percebem o que eu quero dizer? Esta imagem é muito interessante porque é como se uma partícula tivesse no seu movimento a informação de todas as partículas anteriores e das partículas futuras, porque só assim é que ele vai conseguir ir para o sítio que tem que ir. E esta imagem é muito interessante porque isto é exatamente o conceito de crença. A crença, se eu criar uma crença numa comunidade, pode ser uma comunidade de células ou pode ser uma comunidade humana, sobre uma determinada coisa, o que vai acontecer é que estatisticamente as pessoas movimentam-se naquela direção, parece que elas conhecem o passado e o futuro. Eu tenho aqui pessoas que têm isto ligado, vou ter que desligar só um bocadinho. Um exemplo, sei lá, eu vou pôr as pessoas a beber Coca-Cola, faço umas campanhas publicitárias e sei que 10% da população vai beber a Coca-Cola. Eu não sei exatamente quais são as pessoas. Agora sei que injetando uma determinada crença, uma determinada programação numa determinada comunidade, essa comunidade, os elementos individuais são como que maniatados ou conduzidos para uma determinada direção. E isto é muito... Oi? João, tens o microfone ligado. Peço desculpa, vou já desligar. E portanto esta imagem é muito interessante porque mostra a parte também mais interessante disto é que uma vez observado, este comportamento deixa de existir. É como se havendo alguém que observe esta programação, esta crença, como é que é dizer, esta construção que tem que ser, que cada partícula tem que se movimentar em determinada direção, nem percebe bem porquê, portanto é programada por qualquer coisa que está superior a ela. Uma vez havendo a observação disto, este efeito desaparece. E portanto isto é muito interessante, como é que uma partícula tem um comportamento de partícula e portanto vai a direito, são duas fendas e vai fazer isto que vocês veem na imagem, e se for como onda, ela liberta-se em diferentes direções, de uma forma que não se percebe muito bem como, mas vai ser como se fosse maniatada a conduzir-se de uma determinada maneira. Finalmente, aqui a parte da energia quântica, da física quântica, portanto, a equação de Einstein, sabemos que numa pequena quantidade de matéria existe uma energia muito grande, porque é multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, e, portanto, isto são ainda áreas muito pouco conhecidas. As pessoas, esta equação só acreditaram nela porque houve a bomba atómica e, portanto, as pessoas percebem que é possível haver uma grande quantidade de energia numa pequena quantidade de massa, mas isto tem repercussões de outro nível que ainda hoje são pouco conhecidas da ciência. A intuição, vou só falar aqui 2 ou 3 slides, portanto, houve uma intuição
algures 276 a.C., que a Terra era redonda e havia cálculos à volta disto. É claro que uma pessoa nesta altura devia ser considerada completamente doida. Há uma série de outros factos de intuições, muitos deles vêm do Einstein e outros vêm de outros estudos anteriores, até da Grécia Antiga. Só agora é que são comprovados, mas a intuição muitas vezes leva-nos um bocadinho mais para a frente. Não vou contar esta história. Vou agora entrar aqui na parte biológica. O Bruce Lipton, enfim, no livro dele ele explica que, e agora fazendo a ponte com a física quântica, tudo o que é biológico assenta essencialmente em proteínas. E as proteínas são como se fossem cordões de aminoácidos. Assim, de uma forma muito simples, é claro que isto não é assim tão simples na prática, mas de uma forma muito simples, toda a vida assenta, toda a vida celular assenta na parte das proteínas. Estas proteínas são como se fossem, as proteínas são feitas de aminoácidos e os aminoácidos são feitos de carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto, que são exatamente os elementos da Terra. Nós vivemos aqui neste planeta, estes são os elementos mais abundantes e, portanto, nós acabamos por ser construídos, ou a biologia é construída na sua essência destes elementos químicos ou destes elementos atómicos mais preponderantes aqui onde nós existimos e, portanto, é provável que existam outros mundos com outras biologias, com outras, na base, com elementos químicos diferentes. Mas estes são os nossos elementos químicos. Estes elementos químicos são os aminoácidos, agrupam-se em proteínas e as proteínas movimentam-se, têm movimentos e criam máquinas, são as chamadas máquinas de proteínas. Estas máquinas são animadas e a vida, a diferença entre uma coisa inerte e a vida é que estas proteínas movimentam-se e movimentam-se controladas como? E aqui é que começa a investigação do Bruce Lipton, porque o Bruce Lipton começou aos 7 anos a investigar a biologia, era um apaixonado por microscópios e, portanto, ele seguiu toda uma carreira académica à volta disto e depois começou a descobrir coisas que, de algum modo, violavam os princípios que ele tinha aprendido. Quando tentou mostrar isto à academia, ele acabou por ser um bocadinho posto de lado e teve que criar o seu próprio caminho. Portanto, resumidamente, uma máquina de proteína é construída por aminoácidos e esta máquina de proteína é viva e tem movimentos. Grande parte deles tem a ver com uma questão elétrica, de atrações entre estes aminoácidos, mas isto é muito mais complexo do que isto. Eu vou-vos passar aqui um vídeo que mostra por dentro de uma célula. Esta máquina que está aqui, depois já vou falar um bocadinho mais em pormenor, esta é uma das máquinas de proteína na camada exterior de uma célula, portanto na membrana, aquilo que o Bruce Lipton chama o membrane, que é a membrana celular, e portanto esta é uma máquina de proteína que está na parte externa da célula e é ela responsável por tudo o que entra e que sai de uma célula. Ora bem, o que distingue os organismos vivos dos outros é a capacidade de se moverem. O que o Bruce Lipton descobriu foi o seguinte: quando tinha duas células, uma célula e lhe retirava o núcleo, portanto toda a ciência está baseada na questão da célula, que estuda a célula, está baseada no domínio do DNA. O DNA, o ADN, é, digamos, no ponto de vista da ciência mais tradicional, aquilo que controla o movimento celular. E o Bruce Lipton chegou aqui a um conflito porque ele foi estudar células, retirando o núcleo da célula, e reparou que a célula continuava a viver, a fazer a sua vida totalmente normal, mesmo sem núcleo, chamada célula desnucleada. Isto fazia confusão, como é que uma célula sem núcleo continua viva. As investigações dele foi de que a inteligência da célula não está no núcleo, mas está na membrana. E por isso é que ele chamou o membrane. Membrane é como se fosse a célula, o cérebro da célula é a membrana. E esta membrana é constituída pelas tais proteínas, que é os PIMs, e ele foi através da física quântica que ele foi perceber que dentro da membrana da célula existem os PIMs, existem umas antenas que estão a receber informação do ambiente e que, portanto, é como se fosse um transistor. Eu tenho aqui a ideia do transistor na eletrónica. É como se essas leem o ambiente e há outras que abrem e fecham a entrada dentro da célula. Ou seja, se o ambiente é propício,
a célula abre e faz entrar determinados elementos, alimentos, enfim, água, o que for, através deste mecanismo, que é um mecanismo que se fosse um transistor. E, portanto, este princípio de que a célula, digamos, a inteligência da célula está na membrana e que o que entra e sai dentro da célula é controlada por estes PIMs, por estas antenas, é um princípio novo. E de algum modo é isto que é depois a base de todo o desenvolvimento da investigação do Bruce Lipton. Portanto, digamos que o DNA é um mapa, o DNA continua a ter a sua importância, é um mapa que faz com que a célula evolua, portanto ela tem esse mapa, mas é o ambiente à sua volta é que influencia. Uma outra experiência muito importante que eu gosto também de falar é as células estaminais. As células estaminais eram células que são tiradas do cordão umbilical e, portanto, através de uma solução de células estaminais, eu consigo, eu coloco essas células estaminais dentro de um determinado ambiente, dentro de um determinado solúvel, de um determinado líquido, e essas células evoluem no seu processo reprodutivo para um osso, ou evoluem para um fígado, ou evoluem as mesmas células, e hoje são construídos tecidos através deste processo, reproduzem-se conforme o ambiente que está à sua volta. Portanto, não é o DNA que controla, mas é o ambiente. E é muito interessante como é que se constrói tecidos da própria pessoa através das células estaminais, e hoje é muito utilizado isto nas cirurgias, de repor tecidos feitos com a própria pessoa através da reprodução dessas células estaminais que evoluem. E tudo isto tem a ver com o ambiente, não com o DNA. Portanto, é o ambiente e as proteínas reguladoras, aquilo que está ali é que tem o DNA e o RNA e a proteína, portanto é um processo que está aqui e não o DNA a controlar. Uma das ideias fundamentais para isto tem a ver com os transplantes. Se vocês pensarem, uma célula que eu tenho aqui, uma célula de gordura de uma determinada pessoa, se eu injetar uma célula de gordura que tem exatamente a mesma composição química, reparem, uma célula de gordura é igual a uma outra célula de gordura, qualquer que seja o corpo de outra pessoa. Mas se eu injetar essa célula de gordura, ou quem diz gordura diz de qualquer coisa, qualquer tecido, noutro corpo, o corpo reconhece imediatamente que aquela célula não é dele. Esta é a grande dificuldade dos transplantes, porque os órgãos, quando são transplantados num corpo, o corpo percebe que aquele órgão não é daquele corpo. Percebe? E esta percepção, voltamos aqui à física quântica, tem a ver como se as células, esta é a teoria do Bruce Lipton, é como se as células tivessem um dono, um orquestrador ou um mestre, e que ele chamou assinatura quântica, ou seja, aquela célula tem uma determinada assinatura quântica, a outra célula que é exatamente igual do ponto de vista químico não tem essa assinatura quântica, porque se ela é igual e ela não é compatível, é porque há aqui qualquer coisa que as células percebem instantaneamente que está ali um elemento que não é dele. E aqui entramos na área da imunidade, porque um transplante, para ser bem sucedido, tem que ter células com assinaturas quânticas parecidas e depois ainda tem que ter os imunossupressores, ou seja, as pessoas têm que levar com uma série de químicos para abrandarem o sistema imunológico, para travarem o sistema imunológico, para o sistema imunológico não mandar aquele órgão para fora, não rejeitar aquele órgão. É muito interessante este processo porque, e é aqui que estamos a entrar exatamente entre a ponte entre a imunidade e a quântica, em que há um mecanismo naturalmente de imunidade dentro das nossas células, como se elas estivessem todas ligadas eu dei a ideia aqui de uma antena, é como se eu estivesse a receber a televisão, eu, Carlos, estou a receber a televisão A e a Nela está a receber a televisão B, portanto, cada um tem a sua televisão, tem aquilo que é o que controla, digamos, o mestre dessas células, e quando as células vêm de outra antena, eu já sei que aquela célula vem de outro sítio, não é minha, ok? Instantaneamente, e isto é o nosso sistema imunitário na zona mais básica, de perceber, não se sabe bem como, isto aqui entra na zona da teoria, mas como se as células, todas elas, tivessem lá uma etiqueta a dizer isto é a célula do Carlos. É evidente que nós sabemos que o DNA faz um bocadinho esse papel, porque o DNA
já tem lá, digamos, as minhas impressões digitais, chamemos-lhe assim. Mas isto é muito mais do que o DNA, porque isto tem a ver com o ambiente e é a membrana é que tem este comportamento. Não vou entrar aqui muito mais em detalhes, vou aqui fazer só um resumo. E o resumo é o seguinte: as células, isto é, digamos, um resumo da obra do Bruce Lipton, as células naturalmente têm um comportamento perfeitamente normal. Alimentam-se, vivem, defecam, fazem a sua vidinha, movimentam-se para a frente, movimentam-se para trás, têm fome, têm medo, retraem, têm coisas, vão para a frente, vão para trás, fazem uma vida perfeitamente normal. Só mudam por 3 fatores. Por um trauma, o trauma neste caso um choque, chego lá e pronto, e corto a célula ou dou uma martelada na célula, portanto a célula modifica-se porque eu fiz uma ação física sobre a célula. Por um tóxico, se eu injetar um tóxico, e aqui os medicamentos e toda a parte de medicina que tenha a ver com elementos que vamos ingerir ou que vamos injetar dentro do nosso corpo, também modificam as células, e portanto esta é a parte da medicina que funciona bem. E a terceira, que é a novidade, é por percepção. Ou seja, uma célula, quando percebe qualquer coisa, ela também se modifica. E esta é, digamos, a grande revolução, e a revolução chama-se epigenética, e a epigenética diz o seguinte: uma célula, dada uma determinada percepção, ela pode modificar-se e modificar no limite, enfim, com uma repetição constante dessa percepção, chegar a modificar mesmo o seu DNA. As estaminais evoluem, como eu já vos expliquei, a inteligência está na membrana, ela é o cérebro, é como se fosse um cristal líquido semicondutor programável com portas e canais. O DNA não controla a evolução celular, é apenas um mapa, um disco rígido de informação e o que eu chamei os genitais, portanto, porque a célula não se pode reproduzir. Eu esqueci-me disto, a célula faz tudo exceto reproduzir-se. Portanto, o DNA é que é o responsável pela reprodução, não havendo, portanto, é como se fossem os genitais e não o cérebro. Reproduzem-se e morrem e renovam o corpo humano a cada mês, a cada 7 meses, a cada 3 dias. As células do intestino renovam-se a cada 3 dias. Portanto, cada 3 dias as células interiores do intestino são novas, são outras células. Portanto, a ideia de que o corpo não é uma máquina fixa, mas é uma máquina dinâmica que vai mudando. E temos estes tais trilhões de células que as crenças controlam a biologia e que as proteínas têm uma dada sintonia com o dono do corpo. As células são seres microscópicos, vocês têm uma imagem resumida do que é uma célula, portanto elas comem, elas respiram, avançam, expandem-se, reproduzem-se, recuam, contraem-se, destroem-se, sob o comando das proteínas, conhecem o dono e na percepção do ambiente acreditam. A imunidade, o sistema imunitário, já falei aqui na base do sistema imunitário que tem a ver com a tal assinatura quântica, mas o sistema imunitário depois tem uma série de órgãos mais básicos, ou aqueles mais estudados, que são os órgãos que criam as células imunitárias, que é o timo e a medula óssea. Depois temos os linfócitos secundários, que são os órgãos que de algum modo armazenam essas células imunitárias, e temos as células imunitárias propriamente ditas, os leucócitos, os macrófagos, os plasmócitos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando algum sistema depois falha dentro deste processo imunitário mais básico, nós temos depois um exército criado dentro do corpo que vai atacar, enfim, de uma forma um bocadinho mais lenta, porque tem que ir procurar. Há aqui uma coisa muito interessante, é que esta comunicação dentro deste exército também é uma comunicação que, enfim, certos estudos apontam que seja demasiado instantânea para ser feita através dos circuitos elétricos dos nervos habitualmente. As pessoas pensam, o cérebro, a informação, há aqui um problema numa célula, isto vai ao cérebro e o cérebro chama o exército. Não é assim. Os estudos apontam para que o sistema imunitário responda de uma forma muito mais rápida que tem a ver com outros processos de comunicação que não sejam os processos elétricos tradicionais do sistema nervoso. E, portanto, é importante perceber aqui o seguinte, o sistema imunitário oscila essencialmente entre duas coisas. Quando está em modo medo ou fuga, e ele dá o exemplo, o Bruce Lipton, de quando estamos numa savana e vem um leão, se eu tiver com uma gripe ou se tiver com uma dor de barriga, é completamente secundário. O corpo vê o leão e tem que começar a fugir do leão e, portanto, toda a energia do corpo
concentra no processo de fuga. E isto aumentam as veias, o coração bate com mais força, o cérebro aumenta a inteligência. Há uma série de mecanismos que fazem com que o corpo se movimente para a fuga e grande parte desses mecanismos infectam o corpo, infectam as células de uma série de órgãos por causa deste processo de fuga. A partir do momento em que fugiu do leão e está numa zona mais calma, vai começar um processo de reparação. É como se a pessoa, enfim, vai a fugir, arranha-se toda e depois para e está durante umas horas e é nessas horas de calma que entra o processo de reparação. Isto tem a ver com o dia e com a noite, com o sono e com o acordar. Todo este mecanismo é um mecanismo harmónico em que o corpo e todo o sistema muitas vezes está numa lógica de fuga e noutras vezes está numa lógica de reparação. É importante perceber isto porque isto é oscilatório, nós não temos sempre uma lógica de cura, chamemos-lhe assim, estamos muitas vezes em processos. Todos estes processos de fuga têm muito a ver com o stress e, portanto, o stress afeta muito isto. Eu gostava só de explicar o seguinte: o vírus só foi descoberto em 1931 porque os vírus não são observáveis a olho nu. O vírus é cerca de 1000 vezes mais pequeno que uma célula. E, portanto, só com o microscópio eletrónico é que se conseguiu observar o vírus, e o vírus tem uma dimensão muito pequena relativamente à célula. Eu vou-vos passar aqui um vídeo. Atenção. Desligar os microfones. Vocês já têm visto montes de animações do coronavírus, eu não vou pôr aqui o coronavírus, já toda a gente conhece o coronavírus. Vou só tentar passar aqui este vídeo da gripe. Ora bem, é bom que observem esta imagem porque é assim, o vírus é 1000 vezes mais pequeno que uma célula. Portanto, esta imagem até está mais ou menos, eu tenho visto outras imagens em que o vírus e a célula estão como se fossem tucatulá. Esta aqui até tem mais ou menos essa dimensão. Um vírus ataca uma célula, não é bem assim. A célula tem que permitir a entrada do vírus. E por isso é que eu chamo isto, as pessoas chamam isto um ataque. Isto pode ser, segundo alguns estudos, não um ataque, mas um processo de sedução. Não é propriamente assim, mas pronto. Esta é uma imagem que eu gostava de vos passar. A outra imagem que eu gostava de passar é que, uma vez o vírus, portanto, este vírus, uma vez entrado dentro de uma célula, há mecanismos instantâneos para fazer parar ali as coisas, porque aquilo é demasiado pequenino e, portanto, pode criar um processo imunitário. Penso eu que foi isto que me aconteceu com a tuberculose. Portanto, um pequeno contacto com o vírus pode fazer despoltar um mecanismo de imunidade que cria anticorpos para nunca mais voltar a ser atacado. E é 99% das pessoas que levam com os vírus têm este mecanismo. Este mecanismo, só depois 1% ou 0,5%, a não sei o que é, que são pessoas que o vírus vai galopando, vai começando a fazer uma série de coisas, o sistema imunitário está totalmente falha uma série de entradas e depois a partir daí aquilo entra num processo que está fora do controle. Mas é importante perceber que aqui pode não ser apenas um ataque, mas uma permissão. A célula está por alguma razão carente e precisa ali de alguma coisa. Há uma coisa importante também nesta questão dos vírus, o ADN é como se nós estivéssemos numa envolvente, há milhões de vírus à nossa volta e sempre houve em toda a história da humanidade. Quando há um vírus que entra numa comunidade, esse sistema imunitário prepara-se. Essa informação fica dentro dessa comunidade ou dessas pessoas ou desse corpo e fica gravado, ou seja, não voltas aqui a entrar mais, enganaste-me uma vez, não voltas a entrar mais. Este é o processo da vacina, seja vacina induzida através de uma vacina feita pelo homem, seja uma vacina natural feita pelo próprio ataque que conseguiu ser defendido pelo sistema imunitário. A imunidade física tem aqui 10 possibilidades de aumentar a imunidade física, algumas delas são conhecidas e portanto não vou estar aqui, isto fica aqui para vocês depois verem. Eu diria que esta é a parte menos conhecida, que é a imunidade energética. E a imunidade energética é, atenção, porque os pensamentos podem afetar também o sistema imunitário. E porque os pensamentos afetam a nossa mente, porque o nosso propósito está ligado ao espírito. Se eu tenho um propósito, eu estou aqui a fazer esta palestra porque eu acho que tenho um propósito de falar de física quântica, eu estou a fazer isto com a maior paixão, não há aqui nada, isto alimenta o meu espírito e, portanto,
se eu for contrariado de fazer estas coisas, o meu espírito vai ficar doente, porque não consegue exercer, digamos, aquilo que foi pensado como no seu espírito desta vida aqui de vir fazer. E todos nós temos, de alguma maneira, estas ideias de missão ou de propósito aqui na Terra. Depois tem os pensamentos associados a isto. Eu, quando tenho os propósitos, tenho os pensamentos. E estes pensamentos são condicionados pela mente e este mente depois vai criar emoções. E isto, portanto, vai afetar, tem mais a ver com a zona cardíaca. Mas é isto que pode depois passar para a parte física. E eu vejo muitas pessoas que ficam engripadas porque tiveram uma discussão no trabalho. E há pessoas que não relacionam isto, mas eu, como estou atento, dada a minha experiência, observo que muitas destas quebras do sistema imunitário vêm muito desta parte energética, muito mais vezes do que propriamente da parte física. Para terminar esta parte da imunidade, vamos à imunidade de grupo. A imunidade de grupo, como vocês têm visto, estes gráficos, é muito interessante porque o que acontece é que o vírus entra dentro de uma comunidade e basta, segundo alguns estudos, hoje há uma cientista portuguesa, a Gabriela Gomes, diz que basta haver 10 a 15% de imunidade do grupo para conter um surto. Ou seja, como é que nós explicamos isto? Isto é complicado. Se for só pela física clássica, eu vou infecto uma pessoa, essa pessoa infecta outra, não sei o quê. Todo este processo de infecção, isto não é direto. Eu não chego ao pé de uma pessoa e infecto uma pessoa. Eu chego ao pé de 10 pessoas e 9 não foram infectadas, uma foi ligeiramente infectada e reagiu. E depois foi passar a outro e nesta cadeia toda há um conjunto de pessoas que são mais fortes e conseguem manter o vírus sob controle e vão propagando, mas não, vão ficando ali, e há outras que depois acabam por, enfim, ceder a esse processo. Mas o que é interessante nisto é que não é necessário, é como se, e portanto isto agora vou entrar aqui na filosofia, e aqui, se calhar vou dizer um grande disparate, mas é uma das intuições que eu tenho neste processo, é como se houvesse uma comunicação instantânea para os membros daquela comunidade. Ou seja, atenção, está aqui um elemento novo, preparem-se, porque vai chegar a qualquer coisa que vai chegar ao pé de vocês, estejam atentos. Porque a percentagem é tão pequenina que levanta esta possibilidade. Não quer dizer que isto seja uma certeza, mas esta possibilidade do emaranhamento quântico é que haja uma comunicação à distância. E há uma história muito conhecida, que é a teoria do centésimo macaco, que se calhar vocês já ouviram falar, há quem diga que isto seja uma história inventada, mas há quem diga que isto é um estudo científico, que era um conjunto de macacos dentro de uma ilha e que se atiravam batatas, e há um dia uma macaca consegue, as batatas caíam na areia, e ela olhou para a batata e comer a batata com areia, aquilo não sabia bem, então foi lavar a batata com água e começou a comer a batata. E ao fim de algum tempo as pessoas começaram a aprender, essa comunidade de macacos começou a aprender, e depois até foi lavar com água do mar, que era salgada e ainda sabia melhor, e começou esse conhecimento, começou a ficar dentro daquela ilha. E portanto, ao fim de, digamos, aqui a história do centésimo macaco, a partir de uma certa altura todos já lavavam a batata, portanto ficou um conhecimento adquirido por propagação dentro daquela ilha. O que é mais estranho é que numa ilha vizinha começou também a aparecer esse conhecimento sem ter havido ninguém que tenha feito isto. E portanto como se fosse uma propagação de conhecimento. Isto é um bocadinho teórico, mas isto é a ponte que eu queria aqui fazer entre a física quântica e estes conhecimentos da interligação quântica entre as coisas e que pode de algum modo criar isto. Mas é muito interessante porque é assim, este cientista que é francês diz que não é preciso que 70% da população esteja imunizada. Todos os episódios epidémicos são sempre iguais, são assim desde o tempo da varíola e do sarampo. Aparecem e desaparecem por razões que conhecemos muito mal. Talvez o futuro nos permita compreender melhor as relações entre o ecossistema e a transmissibilidade de doenças infecciosas. E, portanto, isto que nós estamos aqui a falar, que eu falei da dualidade onda-partícula, do padrão de interferência e do emaranhamento quântico, podem ser a razão porque vocês veem este gráfico aqui, em que entra numa determinada comunidade uma infecção e essa infecção, a partir de um determinado número, entra em declínio automático. Esta curva pode ser mais achatada ou menos achatada conforme as medidas, mas este é o processo igual em qualquer ataque viral de uma comunidade e, portanto, também eventualmente dentro do nosso próprio corpo, ok? Poderá haver um processo. E o que vocês veem aqui é uma onda. É bom que percebam, o vírus esta foi a ideia que me ocorreu, o vírus é uma partícula e o que vocês veem aqui é uma onda, ok? É interessante observar este paralelismo, que pronto, fica aqui evidente como é que uma partícula pode gerar uma onda de imunidade, ok? A saúde, portanto, para mim, essencialmente a saúde é um estado de equilíbrio.
Eu se calhar vou passar aqui um bocadinho que já estamos atrasados. Existem muitas medicinas, muitas áreas que fazem o equilíbrio da saúde e, portanto, de algum modo, do sistema imunitário. Eu não vou entrar aqui em nenhuma delas. Gosto imenso do Émile Coué, que tem a ver com a programação mental e, portanto, eu hoje e todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Isto é uma experiência feita no princípio do século XX, mas que teve ele curava muitas pessoas com esta frase. Eu costumo usar muito esta frase. Como eu trabalho no marketing, sei que uma coisa repetida muitas vezes começa a ganhar uma certa força. E, portanto, se eu disser todos os dias estou cada vez melhor, é natural, e isso, enfim, não é preciso ser muito inteligente para perceber que uma repetição de uma coisa sistematicamente vai provocar um comportamento nas pessoas. Isto não tem nada de novo, é assim, se eu tiver todos os dias a ver um cinema e estou a ver Coca-Cola, eu vou começar a ir comprar Coca-Cola e não percebo porquê, depois consigo observar que tenho um comportamento estranho, mas é uma programação, ou seja, nós somos vítimas da programação que nos fazem, mas podemos fazer programação a nós próprios. Era isto que eu queria aqui deixar e é com muita convicção que eu digo isto, porque tenho ensaiado isto muitas vezes e funciona. A ideia do placebo e do nocebo, estudos apontam que 1/3 das curas resultam do efeito placebo e, portanto, atenção que o placebo tem a parte contrária, que é o nocebo. Se eu estou a acreditar que estou doente e não sei o quê, é natural que também isso faça com que a doença evolua mais rapidamente. A meditação e a reprogramação, com meditações que sejam, enfim, se eu ouvir uma meditação ou uma programação todos os dias à volta de uma determinada zona, eu tenho feito isto com muito sucesso em várias áreas e recomendo que o façam. Mal não faz, portanto, se eu estiver a dizer às minhas células que eu estou cada vez melhor, que está tudo bem, etc., é natural que, de acordo com esta ciência moderna da epigenética, que isto vá trazer benefícios para a nossa saúde. É evidente que tudo o que tem a ver com a nutrição, com o exercício físico, tudo isto facilita e é complementar e resolve aquela parte da área física que também é muito importante, mas depois toda esta abertura para a vida propriamente dita, para tudo o que nos circunda e que tem não só a parte física, mas também toda a parte etérica, ou a parte espiritual, ou a parte emocional, aquilo que quiserem chamar, e que de alguns modos nos pode alimentar a nossa vida. O riso também é uma das coisas que eu adoro para nos podermos curar. Para concluir, eu diria que a propagação e eliminação das viroses parece ser um processo quântico, que o sistema imunitário é o nosso maior aliado para uma boa saúde, cuidemos dele física e energeticamente, e vou só passar aqui um videozinho de 4 minutos antes de terminar. Termina aqui então a minha palestra e deixava agora o espaço para um pequeno debate, para quem quiser intervir, fazer os seus comentários, fazer as suas questões. Eu deixo depois esta apresentação para quem quiser em PDF com os vídeos para as apresentações que foram aqui feitas. Gratidão, porque é a palavra também que ajuda ao sistema imunitário, como já vimos no primeiro vídeo. Estou à vossa disposição, façam favor, agora podem ligar os microfones e falar. Ou bater palmas, se quiser.